Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaijo. Recentemente eu tropecei num vídeo que me deixou muito incomodada. Era uma garota dizendo que Deus não existe e que se existisse ele seria cruel. Ela falou com tanta certeza que chegava a ser arrogante. Mas os argumentos dela eram daqueles que qualquer criança usa quando tá tentando entender o mundo pela primeira vez. E aí eu parei e pensei, por que tanta gente ainda repete esse tipo de coisa como se fosse uma grande descoberta? E o mais importante, o que esse tipo de argumento realmente revela sobre a forma como algumas pessoas enxergam Deus e até sobre como elas se enxergam? Então hoje eu quero te mostrar algo que é pouco dito nessas discussões rasas. O que realmente está por trás desse tipo de discurso. E eu prometo, quando você entender, você vai perceber que a pergunta por que Deus não impede o mal não é tão inocente quanto parece. Eu tava esses dias rolando a timeline, totalmente distraída, quando eu me deparei com um vídeo de uma garota dizendo com toda a convicção do mundo que Deus não existe. E o argumento dela era o clássico. Se Deus existisse, ele seria o ser mais cruel de todos, porque ele sabia de tudo o que ia acontecer. Catástrofes, guerras, tragédias, e mesmo assim deixa tudo acontecer. E eu juro, na hora eu até parei o vídeo achando que viria algo novo, mas não. Era exatamente aquele raciocínio que toda criança levanta na catequese, sabe? Aquela dúvida que surge quando a gente ainda tá no estágio do pensamento mais literal possível, esperando que Deus funcione como um super-herói gigante que aparece sempre que alguém faz algo errado. O problema é que esse tipo de argumento não leva em conta nem o básico do que a filosofia, a teologia e até a psicologia humana já discutiram por séculos. Essa garota ela falava como se tivesse descoberto uma falha no código do universo, quando na verdade só tá repetindo a pergunta mais antiga e mais superficial que existe. Se Deus é bom e poderoso, por que existe o mal? Só que ela tratou essa pergunta como se fosse uma prova definitiva contra Deus, e é aí que o raciocínio dela desmorona. Porque para você afirmar que Deus é cruel, primeiro você precisa admitir que existe um padrão objetivo de bem e mal, uma moral real e não subjetiva. E se existe uma moral objetiva, então existe uma origem para ela. Ou seja, a própria crítica já parte de uma base que aponta para Deus e não contra ele. Mas claro, isso é só a porta de entrada. O problema maior é que ela descreve Deus como uma espécie de babá celestial que deveria impedir cada ato humano ruim, apagar cada consequência, consertar tudo o tempo todo, como se fosse obrigação dele garantir que ninguém nunca sofresse dor nenhuma. E é aí que muita gente se perde. Confunde Deus com o papel de um super protetor absoluto e esquece que liberdade sem risco não é liberdade, é prisão acolchoada. E é justamente aqui que entra a verdadeira discussão, aquela que ela não faz ideia de como abordar. O sentido do livre-arbítrio, o valor moral das escolhas humanas e o que significa existir um Deus que cria seres realmente livres. E é a partir desse ponto que a gente continua. Quando a gente fala sério sobre esse tema, a primeira coisa que precisa ser colocada no centro da mesa é o livre-arbítrio. Não um conceito raso que aparece em meme, mas a liberdade real e profunda que carrega risco e responsabilidade. Muita gente exige que Deus intervenha em tudo, como se fosse obrigação dele impedir cada erro humano. Mas isso nasce de uma visão completamente infantil sobre o que significa ser livre. Liberdade só existe se for inteira. Não dá para Deus nos chamar de livre enquanto edita nossas ações silenciosamente, como quem apaga erros de um texto. Isso seria manipulação e não liberdade. E quando alguém diz, se Deus fosse bom, impediria todas as tragédias? Essa pessoa está pedindo justamente o contrário de liberdade. Porque se Deus apagasse cada maldade, cada impulso ruim, cada consequência dura, ninguém seria bom. Seria apenas incapaz de ser mal. E a incapacidade não é virtude.
Bondade só é bondade quando você pode escolher o contrário. Senão, vira obediência automática, comportamento programado e moralidade de robô. Deus não pode dar liberdade às criaturas e, ao mesmo tempo, tirar isso delas. E isso é uma resposta imediata a esse tipo de vídeo viral que tenta desmontar Deus com o argumento de colégio. Porque o que essa pessoa pede no fundo não é um mundo melhor, é um mundo controlado. Um mundo onde um ser superior vigia tudo, impede tudo e decide tudo. E aqui entra aquela inversão que quase ninguém percebe. Pessoas que dizem, se Deus fosse bom, impediria tudo, estão descrevendo exatamente o tipo de autoridade que elas mesmas exerceriam se tivesse o poder dele. Elas imaginam Deus como uma versão gigantesca delas mesmas, com o mesmo temperamento, o mesmo senso de justiça impulsivo e a mesma tendência a controlar o que não gostam. E se fossem realmente colocadas nessa posição absoluta, reinariam como tiranas e não como seres benevolentes. Porque pensa comigo, uma pessoa que exige controle total, que acredita que o bem só existe quando o mal é impedido à força, e que acha que as tragédias deveriam ser evitadas por decreto divino, essas pessoas estão descrevendo uma ditadura moral perfeita. Não uma divindade amorosa, mas um rei absoluto que governa pela força. A pessoa não percebe, mas está projetando na ideia de Deus o próprio desejo secreto de controle. Ela quer que Deus faça aquilo que ela mesma faria com poder. Intervir seletivamente, corrigir o mundo à força e decidir o que pode e o que não pode acontecer. Só que isso não é bondade, é autoritarismo. Um Deus que apagasse cada erro humano, desde uma catástrofe até uma mentira pequena, seria o maior tirano imaginável. Um Deus assim transformaria seres humanos em peças decorativas de um aquário moral. Nada teria valor, nada teria consequência, nada teria sentido. E o pior, nada seria livre. Porque liberdade sem risco não é liberdade, é uma jaula acolchoada. E o mais curioso é que essas pessoas que exigem intervenção divina teriam um horror de viver sob um governo humano com a mesma lógica. Elas chamariam de ditadura, de opressão, de controle totalitário. Mas pedem exatamente isso quando falam de Deus. Querem ser livres, mas querem que Deus impeça os outros. Querem ter vontade própria, mas querem que Deus censure as vontades alheias. É um pedido contraditório, incoerente e revelador. No fim, o problema não é Deus não impedir o mal. O problema é que muita gente não suporta a ideia de que a liberdade humana é real. Porque liberdade real implica que pessoas podem e vão fazer escolhas terríveis. E ainda assim Deus permite. Não por descaso, mas porque retirar a liberdade seria retirar tudo que torna a existência humana moralmente significativa. E isso é algo que um tirano nunca entenderia, mas um Deus benevolente entende perfeitamente. Quando falamos de Deus, não estamos falando apenas de química e impulsos elétricos. Existe algo dentro de nós que não se explica por biologia. Aquela consciência que pesa antes mesmo de alguém nos ensinar o que é certo ou errado. Culturas mudam, leis mudam, costumes mudam, mas o desconforto diante do mal é universal. E isso por si só já deveria fazer qualquer racional parar e pensar. Tem algo em nós que sabe, não porque aprendeu, mas porque existe. E a nossa consciência é a nossa capacidade de encontrar significado. Existe um eixo moral acima de nós, algo que não inventamos, mas sentimos até quando não queremos. Se o mal realmente compensasse, por que os perversos não encontram paz? Porque a maldade corrói quem pratica e quem sofre. Porque a ordem moral não depende de opinião. E se existe ordem moral, existe uma origem moral. Mas essa discussão ela vai além. A própria matemática do universo aponta para algo maior.
as constantes físicas, a gravidade, a carga do elétron, a distância exata do Sol, a atmosfera perfeita. Tudo calibrado num nível tão absurdo que até cientistas não religiosos admitem. Parece que alguém ajustou cada detalhe. Um grau diferente aqui, uma força mínima ali, e não haveria vida, nem planeta, nem história, absolutamente nada. E ainda assim muitos pedem que Deus prove sua existência, enquanto ignoram que o universo inteiro faz o contrário. Não é certeza, mas é um indício forte demais para ser jogado fora com arrogância. E o maior indício nem tá fora, tá dentro. E existe um padrão. Quem rejeita Deus quase sempre sente um vazio teimando no peito. Um buraco que nem dinheiro, nem prazer e nem liberdade preenche. E quando essa pessoa finalmente dá espaço para Deus, mesmo só para testar, muitas descrevem uma mudança imediata como algo interno se encaixando. Não é mágica nem manipulação, é alinhamento. Nada disso prova Deus de forma matemática e nem deveria. A fé não nasce de provas, mas de significado e liberdade. Deus não se impõe porque impor anularia o propósito de tudo. E talvez seja exatamente essa falta de imposição que tanta gente confunde com falta de existência. Quando a gente entende tudo o que veio antes, liberdade real, a impossibilidade de um Deus controlador, o senso moral dentro de nós e até o ajuste fino do universo, fica claro que aquela frase, Deus é cruel porque não impede o mal, simplesmente não se sustenta. Ela só funciona quando alguém imagina Deus como uma babá cósmica, obrigada a apagar nossas escolhas ruins. Mas se Deus nos fez livre de verdade, então o mal que os seres humanos cometem não nasce dele, nasce de nós. Culpar Deus por tragédias é confortável. É fácil terceirizar a responsabilidade. Difícil mesmo é admitir que a liberdade humana tem consequência e que cada ato de maldade começa no coração de alguém que escolheu aquilo. Deus permite liberdade e isso não é crueldade. Crueldade seria se ele nos tratasse como robôs, sem chance de escolher, de errar, mudar ou amadurecer. O que muita gente chama de silêncio de Deus é na verdade respeito. Ele não invade nossa vontade, não domina como tirano. Ele permite a liberdade inteira, inclusive a liberdade de rejeitá-lo. E isso não diminui Deus. Só mostra que ele nos leva mais a sério do que nós mesmos. No fim, a pergunta não é por que Deus permite o mal? A pergunta honesta é por que nós, seres humanos livres, continuamos escolhendo o mal? E essa resposta não cabe no céu, cabe no espelho. Se você chegou até aqui, obrigada de verdade! E se alguma coisa que eu disse hoje tocou um ponto sensível em você, ou lembrou algo que você já viveu ou questionou sobre Deus, deixe um comentário. Eu quero muito ouvir a sua visão, porque cada experiência traz uma luz diferente para esse assunto tão profundo. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que talvez esteja passando por um dos momentos de dúvida ou repetindo esses questionamentos sem encontrar respostas. Às vezes uma conversa sincera já muda o dia de alguém, e eu ficaria muito feliz se esse vídeo pudesse fazer isso. E claro, se puder, deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a minha voz a ir cada vez mais longe. E claro, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei. Força de kaiju no coração, com meu pijaminha e minha intenção. Cabelinho verde, franjinha no lugar, fogo verdinho que veio pra curar. Disseram que eu era só brincadeira, mas vou crescendo com palavra verdadeira. Não grito por raiva nem por atenção, só sigo em paz com minha convicção. Kaiju, desculpa ser fofinha, mas vou continuar sendo positiva. Kaiju, desculpa o meu jeitinho, leve, sincero e fogo verdinho. Kaiju, desculpa incomodar com meu jeito de me cuidar. Kaiju, desculpa ter crescido
negatividade não vai me afetar. Como um dinossaurinho eu sigo devagar. Não corro com ódio, corro pra me encontrar. Não tô vencendo pra te provocar. Só tô vivendo sem mais me apagar. Cacaju, desculpa o meu carinho, é só meu modo de fazer caminho. Cacaju, desculpa ser verdade, mesmo quando dói escolho a bondade. Cacaju, desculpa se incomodei, é que eu parei de me esconder. Cacaju, desculpa meu crescer, foi na dor que aprendi a florescer. Vou continuar falando, ninguém vai me calar. Com o meu fogo verde, eu vim pra iluminar. A verdade vai brilhar com calma e doçura, e a bondade vai vencer com ternura. Não quero guerra nem provar razão, só quero viver em paz com o coração. Mas se tento me diminuir por vaidade, hoje eu respondo com serenidade. Cacaju, desculpa por sorrir, mesmo depois de tanto cair. Cacaju, desculpa por ficar quando mais fácil era recuar. Cacaju, desculpa se te irritei, eu só sei